Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Todo-Poderoso. Amém. Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala sou eu de novo, Ana Paula. Hoje é dia 1º de junho do ano de 2016. Uma semana repleta de turbulências, uma semana repleta de acontecimentos, né? E hoje a gente está aqui mais uma vez, trabalhando, procurando fazer o canal a cada dia mais caminhar. Saúdo as pessoas que têm chegado novas, têm recebido, né? Eu vejo nos comentários de vídeo, alguns entram em contato, cumprimentando, irmã, a paz do Senhor, né? Sou novo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Sabe, que o Todo-Poderoso possa estar enchendo o coração de cada um de vocês com muita sede, com muita fome de entendimento da palavra, porque essa é a nossa base. A misericórdia do Todo-Poderoso é o motivo pelo qual nós ainda não fomos consumidos, porque todos somos pecadores e necessitamos da misericórdia dele. Amém? Meus queridos, eu quero ler alguns textos. Eu estou falando esses dias, eu cheguei a falar num vídeo de explicação que eu dei sobre o canal, né? Tá sendo atacado. Pela primeira vez aconteceu. Eu fico feliz por ter sido atacado. Significa que tá incomodando, né? Significa que tá incomodando. E naquele dia que eu registrei, eu não tava nem me sentindo muito bem de saúde. Eu tava meio mal, né? Mas graças ao Todo-Poderoso a gente deu a declaração. E essa semana tem um assunto que ele voltou a correr atrás de mim. Há uns 3 anos e meio, quase 4 anos atrás, esse assunto veio pela primeira vez. E era muito novo, era uma coisa muito forte para mim. Eu comecei a ouvir sobre esse assunto, sobre esse tema. Passou 2 minutos, quando alguém declarou do que se tratava, eu já saí fora, não quis ouvir mais, não quis entender. Não era o momento para mim, Ana Paula, entender sobre isso. Pelo temor, pelo zelo, pelas coisas do Criador, né? Que eu tenho, e eu estava realmente num momento tão maravilhoso, como estou até agora, porque Ele tem me sustentado todos os dias, de um modo que, para quem viu, alguém diria assim, Ana, quem te viu, o que o Todo-Poderoso fez na sua vida, sabe? Eu fui mundana e não convertida, fui ímpia, né? Pecadora, rebelde, orgulhosa no passado, até uns 18 anos. Depois eu fui a chamada crente morna, né? Um dia eu estava na igreja, 2 dias eu estava fora. 10 dias eu estava na igreja, 4 dias eu estava fora. Ora eu estava demais com o Todo-Poderoso, ora eu estava totalmente de menos. E Ele teve tanta paciência comigo. Cada vez que eu caía, Ele me dava a mão, Ele me levantava, Ele me chamava pelo meu nome e Ele me dava a força para eu recomeçar novamente. Até que mais ou menos 4, 5 anos atrás, já perdi as contas, já há muito tempo, né? O canal está no ar já desde o ano de 2013, então vocês calculem, né? Ele me trouxe, né, a inspiração e a vontade de ler a Bíblia, de ler a Santa Escritura, e ali Ele foi mudando meu coração e Ele me mudou da água para o vinho. Foi aonde Ele me disse uma frase. Eu estava ainda no quarto onde eu durmo, né, no meu quarto, estava ali mexendo no guarda-roupa e a vozinha tão doce do Todo-Poderoso falou para mim, não tem tempo de pecar mais. E Ele falou como um pai que adverte um filho. Sabe quando, não sei se você que está me escutando aqui é pai ou é mãe, mas sabe quando seu filho está aprontando demais, você está na hora de bater nesse filho, você segura sua mão para que isso não aconteça, porque a gente que é pai, a gente tem dó de bater no filho, né? Principalmente se eles são muito pequenininhos. Inclusive, peço desculpa pelo rumor de fundo, é porque meus filhos estão em casa, praticamente já estão de férias, então a gente vai se ajeitando como pode. Mas aí, antes dele, né, o pai, ele bater no filho, punir o filho, ele dá uma última advertência. Antes da punição, ele adverte. Toma cuidado, não pode mais.
né? E o filho, conhecendo o seu pai, ele olha, né, o seu genitor, a sua mãe, o seu pai, ele já olha e já entende, opa, dessa vez você tá falando sério, né? Mas muitos filhos, mesmo assim, continuam na pirraça, é onde o pai desce a mão e bate, né, e pune, coloca em castigo, e aí é toda uma outra conversa. Então, assim, foi nesse tempo que o meu pai, o meu eterno Pai Todo-Poderoso, falou comigo: Ana, não tem mais jeito de pecar, não tem mais tempo. E ele, quando fala, meus irmãos, ele fala com uma certeza tão grande, a gente tem uma convicção tão profunda nos nossos corações que não tem dúvida. A seriedade da palavra dele vem no nosso coração e rasga de canto a canto o nosso coração. Abre o nosso entendimento, nos dá força, capacidade para realmente entender. Dessa vez, isso aqui que está sendo falado não foi falado só através de vento, né? Mas ele da boca dele para mim através do Espírito Santo. Então, é onde, né, a gente começou a estudar, é onde veio a revelação do arrebatamento, coisa que também me desestruturou muito emocionalmente na época, a nível positivo, é claro, porque em tantos anos dentro de uma igreja eu nunca ouvi falar sobre esse assunto. De repente veio o Todo-Poderoso trazendo, né, a própria palavra através da boca de um pastor. O primeiro pastor que eu ouvi pregando sobre a volta, né, do Filho do Todo-Poderoso, do arrebatamento, foi o pastor Hernani Santos. Então, meus amados, isso tudo foi processo atrás de processo na minha vida. E uma das coisas que eu observo em mim, porque eu acho que nós, como seres humanos, temos que ter a capacidade de se autoanalisar. A gente precisa, meu querido, minha querida, entender a que ponto você está. Você tem autocontrole? Você consegue o quê? Como que você está se desenvolvendo intelectualmente, espiritualmente? Como que você está se comportando? Quais são os frutos que está gerando através dos seus atos, né? E eu vejo que de tudo eu tenho continuado tendo essa fome, essa vontade, esse prazer em falar da palavra. Eu tenho realmente uma alegria, sabe? Às vezes o que me impede de estar aqui falando é o cansaço. Igual hoje mesmo eu levantei 5h19 da manhã, para 6 horas estar lá no serviço. Eu precisava cobrir algumas falhas horárias minhas para ficar tudo certinho, né? E tava com sono demais agora no início da tarde. Eu tive que deitar um pouquinho porque a cabeça realmente já não estava mais segurando a onda. Depois eu levantei e agora eu estou aqui. E se eu sentir que começa a pesar de novo, porque realmente eu não dormi hoje à noite, aí eu vou encerrar o vídeo, né? E a gente vai continuando aos poucos. Eu gostaria de fazer ele todo. Por mais que tenha irmão que fala: ai, irmã, você falou demais, o vídeo foi muito longo e blá, 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 blá. Ainda assim, eu gostaria de poder concluir no tempo que for necessário, mas, né, vamos fazer de acordo com a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Enfim, esse tema agora voltou a bater na minha porta, porém com uma diferença. 3 anos e meio, 4 anos atrás aí para fora, né, uns 3 anos com certeza, quando ele veio através de uma pessoa pelo YouTube, uma só. E eu fiquei com medo porque era muito leite, era um alimento muito sério para eu digerir, era uma coisa muito pesada, eu ia realmente me sentir, né, meio embaraçada com essa situação e o temor, né? E o nosso Pai, o nosso Eterno, o nosso Criador, Ele conhece o nosso coração. Sabe, a gente tem que entender que Ele trata a gente como nós tratamos os nossos filhos. Se nós somos pais que têm a cabeça boa. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 6. E assim, eu vejo que tem hora que eles praticam coisas assim maduras. Eles têm mentalidade, levantam, têm consciência. Sabe, às vezes eu que eu tô cansada, aí arruma a caminha deles, ajuda alguma coisinha e tal. Mas ao mesmo tempo tem hora que eu vejo que eles têm atitudes completamente sem controle. Por exemplo, teve um aniversário aqui antes de ontem, meu filho mais velho juntou com um coleguinha e na minha frente ele sempre tenta ter um nível, né, um limite. Quando foi um dia depois, eu fiquei sabendo que ele foi lá fora, né, no quintal da casa da aniversariante, foi pegando os tijolos, jogando no lote do vizinho, quebrou as plantas tudo. Ele nunca fez isso, eu nunca vi ele fazer isso, de repente perdeu o controle. E aquilo para ele era um jogo, era um divertimento, igual um cachorrinho. Não tinha consciência, né,
que pegar um tijolo, jogar no lote do vizinho, quebrar uma planta. Nós que somos pessoas que temos o Senhor Todo-Poderoso na nossa vida, a gente tem temor em tocar numa planta, em tocar num animal, a gente tem consciência, isso é uma criatura do Todo-Poderoso, né? Mas a criança, para eles, é um jogo. Então, assim, a gente vê que não tem a maturidade suficiente para entender certas coisas. E assim, o pai, né, a mãe, trata essa criança de acordo com aquilo que ele entende. Peraí, isso aqui realmente é... Aqui na Itália a palavra é chotia, né? Quando a criança ela é sem noção. Você vê que ela está praticando aquilo, ela não tem noção nenhuma do perigo, né? Ou da segurança que é. E então o pai e a mãe perdoa, leva em consideração, procura ensinar, procura entender. Quer dizer, no nível que a criança vai abrindo-se intelectualmente, no seu entendimento, seus pais vão tratando com ela dentro daquele nível, né? E nesse meio tempo vai perdoando os seus erros, se são erros realmente ignorantes, né? Assim o Todo-Poderoso trata cada um de nós. Nós, como disse, né, o amado profeta Isaías, ele disse: quão pecador homem que sou. Ai de mim, né? Isaías declara isso. Depois ele também fala muito: não tem um justo, nenhum sequer. A Bíblia fala que o Todo-Poderoso mandou seu Filho unigênito para morrer naquela cruz para nós, porque não tinha nenhuma pessoa para fazer o mesmo. Ele não encontrou nenhum dentre os homens que fosse o santo suficiente para ir ali. E aí então ele manda o seu filho, o cordeiro, né? O cordeiro sem mancha, sem pecado, limpo, santo, que morre naquela cruz por nós. Então, meus queridos, a gente tem que ter uma consciência, e eu sou uma pessoa que eu tenho essa consciência. Olha, eu posso falar aqui no YouTube, e muita gente pode dizer: ela tá falando isso só para falar bonito, porque todo crente fala isso. Não. Se eu falo porque eu sinto o que eu falo no meu coração, e eu sou uma grande pecadora. Eu sou uma pessoa que peca. Quantas e quantas vezes eu confesso meus pecados aqui para os irmãos, né? Quantas vezes eu não tenho esse problema de abrir o jogo aqui, rasgar meu coração, colocar minha vergonha, porque eu tenho essa consciência. Eu sou pecadora, porque eu nasci da raiz de Adão. Então eu tenho uma maldição na minha carne. Na nossa carne, nós vamos carregar isso até o dia em que nós formos glorificados. Esse dia vai ser no dia do arrebatamento, como disse lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos, né? Todos seremos transformados à imagem de Cristo. Então, meus queridos, meus amados, a gente tem que ter essa consciência. A gente precisa, porque se você perde essa consciência de que você é um pecador, e a gente vive na seguinte balança: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Quem está mais forte vence, ok? Se a gente não tem essa consciência, meu querido, pode ter certeza, você quase que pode estar assinando uma catástrofe para a tua vida.